A pessoa te disse que iria mudar, mas continua com os mesmos comportamentos? Ou você não tem certeza se pode confiar nisso que essa pessoa te disse? Às vezes parece que você está se esforçando sozinho ou sozinha para manter esse relacionamento. Esse vídeo é para você que tem a tendência em acreditar na transformação do outro, mesmo quando não existe uma atitude prática por parte da outra pessoa. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Ninguém tem o poder de mudar o outro. Então, se você não enxerga uma atitude prática vinda do outro de transformar esse comportamento, de ter uma atitude diferente, você não precisa se enganar. Porque, infelizmente, muitas pessoas dizem que vão mudar, que vão fazer diferente, que vão se trabalhar, que vão buscar ajuda se for necessário. Mas existe uma grande diferença entre falar e fazer. E o fato é que nem todos estão de fato dispostos a fazer. Então, se você não enxerga uma atitude prática, se o outro de fato não está fazendo algo para resolver a situação, às vezes você vai ficar muito tempo esperando e não vai sair do lugar, ou vai se frustrar demais quando não precisaria passar por tanta dor. Porque eu sei que dói esperar alguém mudar e não ver essa pessoa se transformar. Às vezes aceitar diversas coisas do outro e depois de aceitar tanto o outro dizer que vai mudar e continuar tendo o mesmo comportamento. Ou o outro até aparentar que se transformou, mas de verdade não se transformou. Então não se engane e não carregue isso com você. Se não tiver atitudes práticas, se as coisas não estiverem caminhando, se as coisas não estiverem evoluindo para melhorar essa situação da qual o outro disse que vai mudar, provavelmente você só está se enganando. Já que você não tem o poder de controlar nem de mudar o outro, se o outro não quiser, nada vai acontecer. A dinâmica do relacionamento não vai se transformar só porque você quer, só porque você está disposta. E apesar de que muitas pessoas não estão dispostas a se transformarem, a mudar o comportamento que têm, elas podem se inspirar com o seu comportamento diferente, com a sua atitude diferente, e a partir de se inspirar, ao olhar para você e ver a sua transformação, buscar isso também. Por isso que eu acredito muito que a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se curar, a gente precisa olhar para as nossas questões emocionais, a gente precisa se tornar uma pessoa mais interessante, mas não fazer essa transformação interior como uma tentativa, como uma manobra de manipular o outro. Porque se esse for o objetivo, eu vou mudar para ver se o outro também vai mudar, você pode se frustrar, porque não é todas as pessoas que vão se inspirar e vão se transformar com a sua transformação. E aí, se você vai atrás da cura com o objetivo de tentar manipular outra pessoa, de fazer o outro mudar o comportamento dele, você nem está tendo uma transformação interior completa de verdade, nem tem a certeza que o outro vai se inspirar, até porque você não se transformou de verdade, é apenas uma máscara. E as máscaras, elas caem porque a gente não consegue sustentar uma máscara o tempo todo. Sabe quando você, por exemplo, está triste? E aí você sai, sorri para todo mundo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aí você sai, sorri para todo mundo. Mas quando você chega em casa, essa máscara ela cai. Você se permite entrar naquela emoção, sentir aquele sentimento. Mas será que você conseguiria 24 horas fingir aquele sentimento, fingir que você estava bem? E tá tudo bem se utilizar máscaras. Já pensou se tudo você fosse contar para todo mundo? Se todos os seus desafios você fosse contar para todo mundo? Se todo mundo perguntasse como você está e você dissesse: ai, estou muito mal hoje, estou muito triste hoje. Não, não tem necessidade disso. É importante que a gente se preserve também. Nem tudo precisa ser do conhecimento de todos. Dentro de um relacionamento, a dinâmica ela muda um pouco, porque é importante a gente comunicar a outra pessoa como a gente está se sentindo, o que está acontecendo naquele dia.
até também para evitar possíveis discussões que nem precisariam acontecer. Porque vamos supor que você estivesse num dia mais irritada, e aí você informasse isso a outra pessoa. A partir do momento que você informa isso ao outro, o outro ele sabe que se você o atacar ou se você for um pouco mais grosseira, você não está fazendo isso contra ele, você não está atacando ele, mas sim que você está mal com você mesma. Então é até melhor do outro te compreender também. Inclusive, se você estiver em um relacionamento, você faz isso. Quando você está triste, você comunica ao outro que às vezes você precisa de um pouco mais de tempo. Quando você está irritada, você comunica. Ou será que você guarda tudo para você e às vezes isso pode até gerar confusão e briga dentro do relacionamento de vocês dois? Um dos maiores erros que eu vejo que as pessoas cometem dentro dos relacionamentos é querer salvar quem não quer ser salvo. Às vezes você quer resgatar alguém que naquele momento nem quer ser resgatado e talvez nem precise. Mas você sente às vezes como uma obrigação, ou você sente que se você for lá as coisas vão ser diferentes, se você der o seu máximo. Só que isso muitas vezes não traduz a realidade. Às vezes, pelo contrário, você só vai sofrer mais, você só vai se sobrecarregar. E a outra pessoa, ela sequer vai reconhecer isso. Porque às vezes também nem estava no momento da pessoa e você forçou aquela situação. Então, presta atenção se às vezes você não está querendo resgatar alguém que quer continuar lá, que quer continuar no mesmo lugar. Enquanto não, você quer fazer diferente. E o que eu quero te dizer também nesse vídeo, é importante que você observe e se questione. Se tem algo num outro que te incomoda e você percebe que não consegue lidar com isso a longo prazo, será que vale a pena repensar ou não o relacionamento? Essa pergunta é para você. Se questiona a respeito disso. Será que você daria conta de passar uma vida inteira e essa pessoa sem mudar? Essa pessoa tem os mesmos comportamentos que sempre teve? Eu não sou a favor de terminar por qualquer motivo, mas ignorar sinais, ignorar comportamentos que você enxerga como prejudiciais para você, para o relacionamento e que você enxerga que a longo prazo você não vai sustentar isso. Porque se hoje já tem algo dentro do relacionamento que não está funcionando, lá na frente dificilmente isso vai se resolver sozinho. Porque um relacionamento é como um jardim, é preciso cultivar, é preciso regar, é preciso dar atenção. Senão, naturalmente, aquilo vai se desfazendo. O caos vai se fazendo presente. E apesar de não ser a favor de terminar por qualquer motivo, muitas vezes é preferível sair quando ainda se é um relacionamento e não um casamento. Num casamento, o divórcio ele continua sendo um direito de vocês dois. Mas normalmente a decisão é um pouco mais complexa, porque envolve responsabilidades, muitas vezes filhos e outras questões. E isso não significa que você deve permanecer em um relacionamento que é tóxico ou um relacionamento que só está te fazendo mal. Mas antes de ir para um noivado ou especialmente para um casamento, é importante que você observe se as situações que vocês vivem hoje têm ajustes. E se existem ajustes, que esses ajustes comecem a ser feitos de agora. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas pessoas têm essa ilusão de que quando casar melhora, de que quando casar o outro muda, ou de quando tiver filhos a dinâmica vai ser diferente. Não. Isso tudo, o casamento, filhos, só vai intensificar aquilo que vocês já vivem hoje. Então, se já não está muito legal, a tendência é que piore um pouco mais. Ou muito mais. Então, se a outra pessoa ela diz que vai mudar e ela não muda agora na fase de um namoro ou de um noivado, lá no casamento, dificilmente essa mudança ocorre. E não estou dizendo que é impossível, com a ajuda de terapia, pode ser possível sim. Mas se a pessoa ela não está disposta agora, onde não existem tantas responsabilidades assim, será que lá na frente a pessoa vai estar? Muitos casais melhoram com ajuda, mas isso só quando as duas pessoas querem. E fazem por onde? Porque só querer sem ter atitude prática, sem fazer, não adianta.
E tem um outro ponto que eu quero trazer para você também. Às vezes você pode olhar para o relacionamento, terminar com a pessoa e esquecer de olhar a sua parcela de responsabilidade também. Porque lembra o que eu disse, uma dinâmica é sustentada pelas duas pessoas. Então eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela é muito submissa. E eu não estou falando aqui no sentido bíblico, mas submissão no sentido do dicionário. E essa pessoa se relaciona com um homem mais frio, com um homem mais distante. Sendo que essa pessoa daqui, ela não consegue colocar os limites dela, ela não consegue dizer a própria opinião. E aí, às vezes, está com esse homem mais frio, mais distante, mas não consegue perceber que ela também não consegue se posicionar, não consegue colocar limites, não consegue dizer aquilo que quer e aquilo que não quer. Ou seja, as duas pessoas estão sendo responsáveis por manter essa dinâmica. Só que de um lugar desequilibrado, de um lugar que não é saudável. E isso não quer dizer que você é responsável pelo comportamento dele ou que ele é responsável pelo seu comportamento, mas quer dizer que vocês dois acabam influenciando o comportamento um do outro. E que aquilo que você aceita, a forma como você se posiciona, também influencia no outro. E o jeito que o outro fala, o jeito que o outro se posiciona, também influencia no seu comportamento. Não determina 100%, mas influencia e muito. Então, pensando nesse aspecto de será que o outro muda? Será que o outro não muda? É importante que você saiba que às vezes a melhor decisão é ir embora. Mas que nem sempre a melhor decisão é ir embora, porque às vezes o relacionamento ele de fato tem ajustes, principalmente quando conta com ajuda profissional. Mas eu volto a te dizer, e é importante que você tenha isso e leve o que eu vou te dizer aqui agora para sempre. Um relacionamento é constituído por duas pessoas, então as duas pessoas precisam estar dispostas e precisam querer. E como eu disse também, você pode se transformar e através da sua transformação inspirar o outro. Isso é válido também. Mas é importante que você saiba que se você se transforma e o outro não se transforma, de nada adianta, você vai continuar vivendo um relacionamento desequilibrado. Se as duas pessoas quiserem mudar, ótimo. Mas se for apenas uma das pessoas, não tem relação que se sustente assim. Não de uma forma saudável, não de uma forma equilibrada, não de uma forma onde vocês dois se respeitam, se admiram, cuidam um do outro, atendem às necessidades um do outro. E se nesse processo você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!